Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E louvar a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor, com vocês aqui, uma alegria sempre. Obrigado, pastor Gilvão, obrigado aos obreiros. Nós estamos então já algumas terças falando dentro desse propósito dos irmãos aí sobre discípulo e discipulando. Como eu disse desde o começo, é a missão primordial da igreja, pregar e fazer discípulo. Lembra que falei de início também que a gente às vezes confunde, acha que pregar é apenas aqui no púlpito e pregar ou evangelizar, na verdade, é lá fora. E toda a igreja tem essa missão. Ou seja, se criou a ideia de que pregar é só no púlpito, e não é assim. A igreja tem a missão de pregar, evangelizar, enfim. E no segundo passo é fazer o discípulo. Então não basta a pessoa dar o primeiro passo de crer, ela tem que passar a crescer. Então entra para um processo de crescimento, de aperfeiçoamento, e um pouco do que nós queremos falar hoje. Então precisamos entender que não é só aquele primeiro passo. E aí é claro que requer liderança, dedicação, pessoas capacitadas, entender. O básico, de certa forma, todo mundo sabe. Como não saber falar da salvação, da decisão, da importância? Então tem aqueles passos básicos, aquelas lições básicas para o novo convertido. Mas depois tem que ir aperfeiçoando, tem que ir crescendo constantemente. Desde que o pastor Divan me convidou, eu achei importante nós tratarmos desse tema salvação, porque esse é o foco de todo o Evangelho. Para nós entender com mais profundidade, dentro do possível, todos nós temos nossas limitações, é claro, mas dentro daquilo que Deus tem nos dado, aprofundar nosso entendimento sobre esta doutrina da salvação, esse processo, porque no discipulado esse é o fundamental. A pessoa crê em Jesus para ser salvo, dali em diante ele tem que aprender a se manter, a crescer e manter-se no caminho da salvação. Então aí é importante todo esse processo continuado. Nós falamos da salvação no seu passado, quando a nossa herança do pecado, herdada desde Adão, foi então resolvida por Cristo na cruz. Falamos da salvação no presente, quando a palavra e o Espírito vai trabalhando na nossa mente e nos mantém. A palavra diz: somos salvos, estamos salvos. Às vezes também há um pouco de dificuldade de entender a diferença entre a justificação e a santificação. A justificação é algo atribuído imediatamente à pessoa no ato da conversão. Creu, aceitou Jesus, a justiça de Cristo na cruz, a obra dele é atribuída a nós, estamos justificados de todo o pecado. Isso quer dizer, declarado justo diante de Deus. Então não há mais condenação. Mas a vida de fé, de santificação, é uma vida de crescimento, progressiva. Creio que eu destaquei na outra semana a diferença da questão da semeadura e obras de salvação, né? Nós falamos isso bastante. Então hoje quero falar, dando continuidade, sobre a nossa santificação progressiva, esta salvação que segue atuando na nossa vida. Um dos nossos dilemas é ser santo. Não sei se todos têm essa preocupação com a santidade, deve ser uma preocupação, um cuidado diário. O problema é que às vezes a gente fica se achando impossível. Então uma das coisas que eu disse, que primeiro a justificação é atribuída imediatamente, mas a santificação ou a santidade de Cristo também é atribuída a nós. Ele mesmo disse em João 17, eu me santifico por eles. Então também é atribuído. Mas aí, uma vez salvo, temos que dar continuidade. Então ele é um processo contínuo até Cristo voltar. Então nunca vai chegar um estágio aqui de você pensar, estou pronto, estou formado, estou diplomado e tudo bem. Não, nossa vida até Cristo voltar, ela tem que ser continuada, esse processo de crescimento. Então uma luta diária, uma vigilância diária. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz lá assim: antes crescei na graça e no conhecimento.
dizendo o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que é uma ordem, está dizendo assim: crescei na graça e no conhecimento. Então é uma ordem também da palavra para todos os crentes. Aqui, claro, a carta de Pedro, todas foram escritas para os crentes, para a igreja. Então a ordem é para nós, certo? Crescei na graça, crescei no conhecimento. Assim como toda criança tem aquele desejo de crescer, né? Já viu isso, né? Outro dia eu estava falando, acho que das minhas netas, não sei qual é, eu disse: olha, interessante que quando a gente é criança, tem aquela pressa de crescer, quer ser grande. Depois vai dar, tu tenta pisar no freio para parar e não tem jeito, só vai, né? E não tem freio. E pode ver que o novo convertido tem toda aquela fervor, aquele ânimo, ele quer crescer. Ali é o campo fértil, como a criança também. É o campo fértil a hora de você discipular, semear e plantar. Depois que fica, às vezes, alguns crentes velhos, né? É diferente. Às vezes tem alguns que vão ficando acomodados, fecha a mente, não quer mais crescer, não quer mais aprender. Como eu disse, não tem o diploma de formatura, tá? Até Cristo voltar, temos que estar buscando crescimento em Cristo, tá bom? Então veja que aí é uma ordem que Pedro deixou escrito. Qual é o nosso alvo? Ser semelhante a Cristo. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser a imagem do Filho, Jesus Cristo. Esse é o alvo. Eu costumo dizer que às vezes os crentes, alguns, querem se basear pela vida do outro. E costumo dizer assim: se fulano pode, eu também posso. Se fulano faz, eu também faço. Então eu também posso. Quer dizer, se o fulano vai para o inferno, vai também. Então o nosso modelo não é a vida do outro. Se bem que a Bíblia manda a gente servir de exemplo. Principalmente liderança, tem que servir de exemplo para os outros. Paulo, em certo momento, disse: sejam meus imitadores, mas ele disse assim: como eu sou de Cristo. Então se você observar, o modelo é Jesus Cristo. E essa palavra de Paulo aos Romanos, falando a palavra de Deus, ele disse: para serem conforme a imagem de Cristo. Então se você pensar nisto, lembra do jardim? Quando o Senhor criou o primeiro casal, o Senhor disse na hora da criação: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Então eu costumo dizer, creio que falei aqui da outra vez, que isto foi perdido pelo ato do pecado. E todo o processo do Evangelho, profetizado desde lá, e que cumpriu em Cristo, é exatamente restaurar essa história, restaurar o ser humano. Então veja que aqui Paulo está falando que o alvo é este: é voltarmos a ser a imagem do Senhor, conforme o original criado. Então é um processo longo de restauração. Então por isso que a pessoa se converte, vem para a igreja, mas está cheio de maus hábitos e costumes e coisas de uma vida velha, que precisa ao longo do tempo ser trabalhado, moldado e aperfeiçoado. Então por isso que vai mudando essa história. Não é naquele estalar de dedo e está tudo resolvido. A salvação está, mas o crescimento, e a pessoa: mas por quê? Se eu já estou salvo, não posso parar por aí? Nós temos a questão de prêmio, galardão, recompensa, posicionamentos no céu, na eternidade, que tem tudo a ver, como já falei outro dia aqui, com as nossas obras e esse nosso crescimento em Deus. E para cumprirmos a missão, testemunhar, evangelizar, alcançar outras pessoas, as pessoas olham muito para o nosso testemunho de vida, não só para o que falamos. É muito importante o que falamos, que pregamos, que ensinamos, mas as pessoas também vão olhar nosso exemplo e nossa postura, enfim. Então tudo isso faz parte do discipulado, do testemunho, do evangelizar e assim por diante, tá bom? Filipenses 2:12: por isso, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Algumas versões da Bíblia diz operai a salvação, outra diz desenvolver a salvação. Hoje nós temos tantas versões bíblicas. Essa que eu peguei aqui, eu acho que é a King James, que diz esta palavra: trabalhe sua própria salvação. Então vê que é uma ordem e se pergunta assim, como eu disse: você já estou salvo, o que tem que fazer? Aqui está dizendo: trabalhe, desenvolva. O que é isso? Aperfeiçoe a sua salvação. Então tem muito na nossa vida aí crescendo
Até porque Deus e as coisas da eternidade são tão infinitas que é impossível nós chegar a um ponto e dizer: já sei tudo, já conheço tudo. É impossível. Só quando estivermos lá na glória para nós conhecer. O que Deus tem preparado jamais subiu à mente do homem. Paulo foi arrebatado, que até o terceiro céu, viu coisas que não pôde falar, que nem lhe foi permitido falar, de coisas tão gloriosas. Então é impossível nós estacionar e dizer: estou satisfeito já. Embora tenha alguns crentes que façam assim, né? Demonstra tão pouco interesse em crescer e conhecer as riquezas e as grandezas de Deus, que ele estaciona no tempo, né? Então veja bem que ele diz que trabalhe, desenvolva a sua salvação, não se acomode, entenda, embora, mas já tenho tantos anos de crente, não importa. Meu irmão está aqui, Gilvan, nossos pais eram crentes desde jovem, né? Então a gente foi também criado na igreja. Outro dia, na escola bíblica lá em Parobé, o pastor Michael me fez algumas perguntas lá, na conversa que fez na escola, diferente os dias lá, e eu disse: olha, eu estou descobrindo o seguinte, quanto mais eu tento aprender, mais eu descubro que não sei nada. É mais ou menos assim, porque é tão grande as coisas de Deus, a palavra, a profundidade, as coisas assim, que parece que tu vai estudando, mas eu não sabia disso, parece que cada vez eu sei menos. É tão grande e profunda, é uma fonte, como Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber, ela vai nascer uma fonte em você que vai jorrar, vai transbordar. Então esse é o desafio, não fique acomodado com pouco, vai à fonte e começa a tirar dessa água. Você vai ver quanta coisa gloriosa o Espírito Santo vai te mostrar e te revelar da palavra, para a comunhão, para a intimidade com Deus, para tanta coisa. É o crescimento espiritual necessário. Então essas pessoas vêm para a igreja, elas vêm com sede, com necessidade, e vêm também recheada com tanta coisa do mundão, de outros segmentos, outras religiões, outra coisa. Então o desafio do discipulado e de ensinar estas verdades, ela é grande. Então esse é um desafio para nós que já somos discípulos há mais tempo, procurar crescer, porque está vindo gente que vai depender muito desse nosso conhecimento e experiência para passar. É o que a Bíblia diz, que o mais velho, falando também para as mulheres, que as mais velhas se exemplo para a mais nova, e também os irmãos, para toda a igreja, né? Porque eles vêm olhando para o exemplo e vêm querendo aprender, e vêm com tanta coisa lá de fora que precisa ser polido, lavado, tirado, limpo, enfim, aperfeiçoado. 1 Tessalonicenses 4, verso 2: porque vós sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então veja que ele diz: é a vontade de Deus, é o desejo de Deus, a vossa santificação. Se é vontade de Deus, nós devemos entender. Está claro aqui então que ele quer que a gente cresça. Como estou dizendo, então não foi o primeiro passo, está tudo pronto e resolvido. Ele quer que a gente cresça em santificação. É o aperfeiçoamento da nossa salvação, é o aperfeiçoamento da nossa santificação. Em Cristo e no céu tudo é perfeito, mas nós ainda estamos longe da perfeição. Então temos que ir trabalhando esse assunto. Lembrando que santificação, ou santidade, essa raiz, a palavra santidade, ela quer dizer separação. Então quando alguém é separado de alguma coisa e dedicado a outra coisa, você diz: ela foi santificada. Então esse é o que a gente fala de ser santificado, ou seja, você se separa do mundo e se dedica a Deus. Isso é santificação. Então por isso é necessário esses aperfeiçoamentos na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Quer dizer, então o alvo é chegar a um nível de completude lá. Então que ele os santifique, né, de maneira até chegar a esse ponto. Vos santifique completamente. E eu oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis. Aqui também é necessário entender que esse crescimento em santidade, aperfeiçoamento da salvação, ela abrange os três elementos que é o ser humano: espírito, alma e corpo. O espírito tem a ver com a religião, com a religiosidade, com a fé, com a comunhão com Deus.
A alma é o centro das nossas emoções, sentimento, é o verdadeiro eu. E corpo é essa parte física que se comunica com o exterior. Então ele está dizendo que precisa ser santificado nessas três coisas. Se nós entendermos o que eu falei antes, que santidade é separação e dedicação exclusiva a alguém, a Deus no nosso caso, então nós entendemos por que essas três coisas precisam. Porque existe pecado nessa área, existe. Pecado no espírito, sim, quando ele é dedicado a ídolos. Então o espírito que devia estar se comunicando com o Espírito de Deus, porque a nossa comunicação com Deus se dá no espírito. Então quando a pessoa deixa o Deus verdadeiro e vai a ídolos e outras coisas, ele é um pecado a nível de espírito, espiritual. Ele vai para lá. Assim, o pecado do corpo tem a ver com as coisas materiais terrenas, os prazeres da carne, como do corpo, que busca coisas desagradáveis, ao contrário à pessoa divina, a santidade de Deus. Então é possível ter pecado nessas três áreas. Então veja o que ele diz aqui: vos santifique espírito, alma e corpo. Esta é uma doutrina que nós cremos, acreditamos, mas se você vai ouvir certas pessoas aí, tem outros que ensinam diferente algumas coisas, mas nós cremos que o ser humano é trino assim. Então hoje temos esse outro desafio de trabalhar essas coisas e também de entender os segmentos diferentes que tem. Então, além de nós buscar entender aquilo que acreditamos e cremos como doutrina, temos que entender o que os outros também estão dizendo, para poder defender os nossos também, ou não, se for necessário, se concordam ou não. Então você vai encontrar pessoas que dizem diferente, mas nós cremos realmente nesse sentido, e como expliquei, a questão de pode ter esses tipos de pecados, do corpo, da alma e do espírito. A alma é emoções, sentimentos. Então quando a pessoa está lá com ira, com raiva, com isso e com aquilo, é um pecado da alma, nas emoções. Adoece nas emoções e fica cheio de essas coisas aí, tá? Então são os tipos de coisas que Paulo está dizendo aqui nessa carta, né? Que esta é a vontade de Deus, de vos santificar completamente, que o vosso espírito, alma e corpo sejam então preservados e irrepreensíveis para o dia do Senhor, para o dia da vinda do Senhor. 1 Pedro 1, verso 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. Creio que eu já falei no outro dia que esse aqui é uma das palavras que de certa forma às vezes nos tortura, por a gente não entender essa questão, que nós temos a ideia de perfeição, claro que é, mas o perfeito é Cristo, o perfeito é o céu, nosso alvo é chegar lá, então caminhamos nessa direção, buscando cada dia um crescimento, um aperfeiçoamento, procurando cada dia ser melhor que o ontem. Está entendido? Não significa que hoje estamos com alguns defeitos ainda, que não somos salvos. Esse é o problema que muita gente pensa: não, mas eu ainda estou lutando com o desejo do pecado, tentação de pecado, isso, aquilo, tá? Eu acho que eu não estou salvo. Se você creu e recebeu Jesus, está salvo. Falei na outra semana, quando o Espírito Santo trabalha na nossa consciência, nos alertando, acendendo o sinal vermelho, então não ultrapasse, ele está te corrigindo. É a salvação operando no presente. Está entendido? Que vai nos levando nesse crescimento que eu estou falando hoje aqui, do nosso crescimento em santidade, de aperfeiçoar a nossa salvação. O alvo é Cristo, cada dia ser mais parecido com Ele. Entendido? Esse é o processo. Então por isso esse versículo devemos entender e ter paz, né? Tá certo? Não é se acomodar com o pecado. Irmãos, uma das cartas mais difíceis que tem na Bíblia é Romanos. Eu estou estudando ela, preparando os estudos sobre Romanos. É uma das mais difíceis. O próprio Pedro disse na sua carta que o apóstolo Paulo escreveu coisas de difícil interpretação, que algumas pessoas torcem. Então, se nós estudar bem a carta de Romanos, aos Romanos, nós vamos ver esse negócio, essa guerra de carne e espírito, de santidade e pecado, esse conflito que nos perturba tanto. E aí nós vamos entender isso que eu estou falando, que não é porque você luta com algumas provocações e tentações que você não é salvo.
Essa pessoa não é salva quando foi o que João disse: aquele que permanece pecando, quer dizer, ele nunca deixou o pecado. Aí João disse assim: esse não viu a Deus e nem conhece, porque ele nunca deixou o pecado. Mas uma vez que você deixou o pecado, está resistindo às tentações, às provocações, você está no caminho do crescimento, você está salvo, entendeu? Está dominando, está vencendo essas situações a cada dia, não está se entregando a elas, ou não está vivendo constantemente, que é o que João disse, no pecado. Então por isso a santidade ela é progressiva. Sempre que eu estou falando desse assunto, eu falo de uma vez ali em Sapiranga, não sei se já falei aqui, porque é seguido eu dou esse testemunho, de uma menina, 9 anos de idade. Ela chegou para mim e perguntou: pastor, como é que eu sei que meus pecados estão perdoados? Como é que eu sei que meus pecados foram perdoados? E eu sempre digo que essa é a base do discipulado, para a pessoa entender quando o pecado dela foi perdoado, e ter a fé, acreditar. Então eu costumo dizer isso, que Jesus nos perdoou antecipadamente. Olha, primeiro, Pedro já disse que o nosso plano, ou seja, o plano de Deus de salvação, já foi concebido ou gerado antes da nossa criação. Então o plano da salvação aqui já foi feito antes da gente ser criado, antes do homem ser criado, antes do jardim, não sabemos quando, a eternidade. Já foi feito o plano antes. Diz que o Cordeiro de Deus já foi morto antes da fundação do mundo. Então antes, porque nada pega Deus de surpresa, então antes da coisa acontecer, na eternidade já estava resolvido. Por isso que a salvação é fé. Mesmo nós desta geração, sabendo que Cristo já morreu crucificado em nosso lugar há mais de 2000 anos, mais ou menos isso. Quer dizer, então muito antes de nós nascermos, de nós pensar em pecar, o nosso pecado já foi perdoado lá. Entende por que a salvação é pela fé? Então é só você crer que aquilo lá já foi resolvido lá, mas que agora nós temos que continuar crescendo nessa graça, nesse conhecimento, como já falamos aqui. Então esse desafio que fala, sede santo, então é um desafio que nós vamos buscar diariamente, isso aí, tá bom? Romanos 6, verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça de Deus. Então veja a instrução para ir vencendo. Não deixe que o pecado reine. Reinar é dominar. Então não deixe que o pecado reine, domine sobre você. Cai naquela palavra de João: se a pessoa permanece pecando, então não conhece Deus, não é salvo. E o que Paulo está dizendo aqui é semelhante: não deixe, não permite, não reine o pecado sobre o vosso corpo, para que você obedeça ao pecado. E nem tampouco apresenteis os vossos corpos a instrumentos da injustiça, mas pelo contrário, para a justiça de Deus. Então quando você entende isso e busca uma vida reta, buscando a santificação, você está testemunhando da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que na cruz todo o pecado foi punido em Cristo, foi pago, o ato de justiça foi feito. Então você está testemunhando dessa justiça quando você não permanece mais no pecado, porque já foi morto em Cristo. É o que Paulo diz que nós devemos considerar crucificados com Cristo. Então essa é a justiça que aparece na nossa vida. Então eu falei essas coisas da nossa salvação no passado, no presente é esse processo progressivo, constante, e aí nós temos a promessa futura, que é muito importante. Por que eu digo assim, muito importante? Porque tem havido sérias distorções doutrinárias, em partes levado pelas necessidades, porque nós vivemos tempo de muitas necessidades, muitas causas, muitas dores e aflições dessa vida. Então a maioria dos nossos cultos virou, aquilo que eu já falei, em bênção. É falar de bênção, é buscar bênção, é solução para isso, solução para aquilo, e pouco se fala de salvação de eternidade, pouco se fala de céu. Então nós viemos correndo em busca das soluções aqui. Você já se deu conta que aqui tudo é passageiro?
até mesmo a ressurreição de mortos. O Lázaro que Jesus ressuscitou, ele voltou a morrer. Lutamos contra as doenças, queremos cura. O Senhor nos cura, mas é temporário, dali a pouco morre de outra coisa. Porque aqui tudo vai. Uma das coisas que Paulo falou, até usando como roupas, ele aqui, tudo perece pelo uso. Comida, roupa, nosso corpo envelhece, tudo pelo uso aqui vai envelhecendo e se acaba. Veja bem, após Jesus multiplicar os pães lá e alimentar aquela multidão, diz que no dia seguinte ele estava do outro lado, na região de Cafarnaum, e a multidão foi para lá. E aí Jesus deu um sermão duro para eles. Ele disse: vocês estão me seguindo não por causa da minha doutrina ou da minha palavra, estão me seguindo por causa do pão que eu dei para vocês ontem. Aí Jesus disse: trabalhe não por este pão que perece, mas pelo pão que permanece. Se nós levar a sério essa palavra de Jesus, a maioria dos nossos cultos hoje vai estar reprovada, porque quase todos nossos cultos hoje está procurando tratar do pão que perece. Resolver o problema da sua empresa, o problema do seu negócio, o seu emprego, a sua saúde, a sua veste, cura isso, cura aquilo, é só resolver. O que é isso? Tudo é o pão que perece, tudo vai acabar aqui. E estamos esquecendo de tratar da salvação. Sim ou não? É muito sério isso. Aí quando Jesus deu aquele sermão, depois Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, quiser não ter comunhão, intimidade com eles, ele não tem parte comigo. O pessoal começou a ir embora. Aí quando os discípulos reclamaram Jesus, o povo está indo embora. Você imaginou a igreja esvaziando por causa da pregação? Aí Jesus mudou o sermão? Não, Jesus disse: Pedro, João, Tiago, vocês querem ir com eles? O Pedro era o porta-voz da turma. Disse: Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos. Só tu tem a palavra da vida. Aleluia. Entendeu? Então ali Jesus avalia o ministério dele. Teve um outro momento que Jesus perguntou para os discípulos, disse assim: o que é que eles estão dizendo aí quem eu sou? O que Jesus estava avaliando? Não era soberba de se achar, mas nós temos também de quando avaliar nosso ensino, nossa pregação, nosso culto. De repente uma pesquisa de campo, né, saber, foi o que Jesus fez. O que estão dizendo a meu respeito? Diz que o senhor é um dos profetas antigos aí que voltou, pode ser Jeremias, qualquer outro profeta aí. Aí Jesus virou para eles, que era discípulo dele, que estava andando 24 horas com ele, e disse: e vocês, o que dizem de mim? Não era vaidade de Jesus, mas era uma autoavaliação do seu projeto, da sua obra, para saber. Então não é vaidade nada, mas quando nós temos que avaliar nosso culto, nosso ensino, nossa pregação, nosso sistema, enfim, tudo, se está no alvo, se está atingindo, alcançando o alvo ou não. Então isso é uma avaliação que deve existir, e isso tudo faz parte. Então quando você faz discipulado, eu fiz algumas vezes em palestra para família, para casais, eu distribuí uma folhinha com algumas coisas para eles responder, o que é positivo, negativo, e o que eles desejavam com a outra palestra, várias sugestões, e foi muito, assim, de muito valor, de muita valia realmente, as respostas das pessoas. Ajuda a gente. Olha, o pessoal faz isso no comércio, faz isso na vida profissional, uma série de outras coisas aí para alcançar seus objetivos. Por que na igreja a gente não procura dar uma avaliada na situação? É bíblico, Jesus fez isso. Então se ele fez, nós também podemos dar uma pesquisada, uma avaliada nos nossos ensinos, objetivo, se estamos alcançando a causa, né? E nada melhor do que às vezes conversar com as próprias pessoas que estão vindo nos cultos, saber o que está acontecendo. Então a nossa salvação quanto ao futuro, que não é na terra, como um evangelho hoje terreno. Romanos 5,9: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Apocalipse 3,10, bem conhecido: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4,17 fala a respeito ao arrebatamento: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse versículo de Romanos e também de Apocalipse, que fala da ira e hora da tentação,
Aqui também você vai encontrar divergência com algum outro segmento, mas nós cremos desta forma, que haverá um período de tribulação na terra, conforme a profecia de Daniel, de 7 anos, e que está revelado os castigos no Apocalipse que são derramados sobre a terra, os juízos de Deus, e esse será um período, segundo a profecia, lá de 7 anos. É o chamado ira, tempo da ira, tempo de tentação, de provação daqueles que estão na terra. É um assunto de escatologia, então várias outras bases de referências, e esse de Apocalipse 3:10 que lemos é uma das principais, que ele disse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora dessa tribulação, que há de vir. Então nós cremos que a igreja será salva desse grande período de sofrimento e tormento que virá na terra. A igreja será tirada antes. Você vai encontrar alguns desses segmentos dizendo que não há um arrebatamento, haverá apenas uma volta de Cristo lá no fim desse período, e que então todos nós vamos passar, a igreja, vamos passar por esse período de tribulação. Mas nós cremos, a nossa linha é esta aqui. Agora eu já conversei com obreiros da nossa igreja mesmo, Madureira, que ele disse: pastor, eu não acredito assim. Já está influenciado pelas outras, né? Por isso eu acho a grande necessidade de trabalhar mais isso no meio dos obreiros, de convenção, das coisas. Pastores, gente convencional, disse: eu não creio nisso aqui mais, eu creio que nós vamos passar pela tribulação na terra. Não estou fugindo do assunto, tá? Mas estou falando da salvação no futuro. Então eu creio por estes versículos e muitos outros, né, que entra na escatologia, que nós seremos sim salvos da ira futura, como diz aqui, dessa ira que virá, que será o período da grande tribulação na terra, tá bom? Aí, salvo deste negócio, nós temos o auge de tudo, que é o estágio final, que é então a glorificação. Mas qual é a glorificação que aguardamos? Foi o que diz também a palavra de João: quando ele vier, nós o veremos como ele é e seremos semelhante a ele. Como eu disse, a figura do jardim, e como falei antes aqui a palavra de Paulo aos Romanos, que é o propósito de Deus, que nós vemos a ser a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então um processo de restauração neste sentido. 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! As coisas que Ele preparou. Quando as pessoas me questionam sobre isso aqui, eu digo assim: dá uma olhadinha para o que está registrado em Atos, e no fim dos evangelhos ali, a ressurreição de Cristo. E as pessoas perguntam: pastor, como é que é esse corpo? Sempre que a gente está estudando escatologia, o pessoal pergunta isso: como é que é essa vida depois? Como é que é esse negócio? Vai ter corpo? Claro, vai ser ressuscitado. Daí então, qual é o exemplo? De Cristo. Quando Cristo ressuscitou, eles estavam dentro de casa, assim, trancado, fechado, com medo. Jesus apareceu no meio deles. Jesus sumiu do meio deles. Nem parede, nem teto, nada segura mais ele. E quando ele subiu de volta, eles foram lá para o monte, fora da cidade, e ele simplesmente flutuou e subiu e desapareceu nas nuvens. O que é isso? Um corpo que não está mais sujeito às leis físicas, está além disso. É um corpo espiritual. Paulo disse assim: se existe corpo material, também existe corpo espiritual. Então é esse corpo revestido de glória, semelhante ao que Adão e Eva tinham no jardim. Presta atenção, Adão e Eva no jardim, diz que eles andavam face a face com Deus, de mão dada com o Senhor, e estavam ali tranquilíssimos. Mas quando pecaram, qual foi a primeira coisa que eles se acharam? Nu. Aquela glória saiu e ficou o que restou para nós hoje. Aquela glória que vestia, aquele corpo glorificado que eles tinham, aquele corpo de glória, sumiu. Sobrou o pó e o barro. Isso que nós temos. Então aí vai voltar a restaurar toda aquela glória, semelhante a Jesus ressuscitado, como corpo assim, que não estará mais sujeito às coisas físicas naturais desse mundo. Então esse é o processo e a glorificação que aguardamos.
Romanos 8:30, e os que predestinou, estes também chamou, e os que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Então essa é a glorificação que vamos receber. Outro episódio assim que mostra isso, foi no processo da transfiguração, lá em Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, os evangélicos registram esse fato. Veja bem, houve um momento que Jesus disse para os seus discípulos que eles não morreriam sem ver Cristo na sua glória, e até diz que surgiu um boato entre eles, até quando ele falou para João, né, se eu quero que ele viva até quando eu volto, você tem com isso, tá? Então se criou um boato que ele não ia morrer, e se criou aquela coisa assim. Mas Jesus havia dito que haveria alguns dos seus discípulos que não morreriam sem que vissem Jesus na sua glória, porque Jesus estava entre eles em corpo semelhante ao nosso. Aí Jesus pega os três, aqueles mais achegados, e vai para um monte, para um determinado monte, e chega lá, e o que acontece? De repente a glória de Deus cobre, ele diz que ele começou a resplandecer, emitir luz, ficou translúcido, e aparece Moisés e Elias ali. Então aquilo ali é o corpo glorificado, aquilo ali é a glorificação que nós como igreja salvaguardamos. É isso que vamos receber. Essa é a glória, né, do corpo e daquilo que virá. Então Jesus já deu lá uma pequena amostra para os discípulos lá no monte, e ficou isso para nos instruir, nos animar também, certo? E nos encorajar e alicerçar nossa fé. 1 João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, já citei antes, né? E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Bom, temos uma descrição um pouquinho mais longa, mas acredito que não é estranho de vocês, é claro, do Apocalipse, do capítulo 1. João foi arrebatado, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como uma voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então veja bem, João viu Cristo assim, toda a sua glória. Lá no monte estavam 3 e viram um pouco. João foi mais privilegiado que o outro, foi arrebatado ao céu e viu realmente como Cristo é no céu. Claro que na época talvez não tinha tantas coisas, talvez hoje a gente fosse comparar com alguma outra coisa. Se preste atenção, mesmo o Apocalipse, quando fala do céu, e nós costumamos dizer ruas de ouro, ruas disso, mas quando você vai ler, ele diz assim, semelhante, ou a semelhança disso, a semelhança daquilo, as visões de Daniel, de Ezequiel, porque é tão alto e sublime, como o Paulo falou ali também, são coisas que não subiu a nossa mente, a nossa capacidade. Então eles compararam com algo de mais glorioso ou precioso aqui da terra, para a gente entender, mas é muito além do que ouro, do que prata, que essas coisas preciosas, muito mais que isso que há no céu. Então quando João vê Cristo em toda a sua glória, e ele compara com isso aqui, porque latão reluzente, para nós parece que não faz muito sentido, mas na época era o espelho desse, não tinha um espelho de vidro ainda, o espelho era o latão, o bronze, polido, batido e polido, e ficava um espelho. Por isso quando Paulo também usa essa palavra, ele diz, agora nós vemos que como por espelho, e não a imagem exata, porque imagina aquele espelho todo amarelado, distorcido, tu via mais ou menos a imagem, não era exato. Comparando isso às coisas do Antigo Testamento, a lei que é toda simbólica e profética, ele é como nós vemos por espelho, mas o espelho daquele, onde hoje é perfeito até, né? Tu te vê exatamente como é, mas na época não era. Então tu vê meio, mas agora nós temos uma revelação exata e completa na nova aliança. Então João foi arrebatado e viu Cristo, mas a linguagem, o vocabulário era pobre para descrever com as coisas da terra.
mas o que ele tinha de mais precioso, o maravilhoso da época, foi o que ele usou para dizer semelhante a isso, aquilo, assim, assim, e a glória foi tanta que ele disse que caiu como desmaiado com a visão. Então vê que foi o mesmo João que escreveu na carta: quando ele vier, aleluia, todos nós veremos ele como ele é, nessa glória toda aqui. E o mais glorioso que ele disse, seremos semelhante a ele, aleluia. Aí o processo foi concluído, tudo foi restaurado. Por isso que é tão complicado, as pessoas não entendem. Agora, semana passada, meu sogro partiu para a glória, né? Aquele processo foi tão difícil, muito sofrimento. A mãe da pastora Nayane do Cambon também partiu semana passada. E Paulo disse assim que isto é um aguilhão que nos fere, o aguilhão da morte. A morte tem um aguilhão que nos fere. E diz assim, e esse aguilhão é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque a lei condena. Então aguilhão era uma espécie de espeto, uma lança, que ele ficava espetando o animal para o animal puxar o arado, a carroça, não parava, ficava espetando, que ele é um aguilhão. Então é aquilo que fica nos espetando, nos ferindo. Só que Paulo disse assim: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então quando vemos isto aqui, essa glória toda, a vitória foi completada, o último inimigo foi vencido. Aqui todo o corpo morre, mais cedo ou mais tarde não tem saída, mas aí pela ressurreição, que Cristo já deu prova como primícia, então todos nós receberemos. Feliz quem estiver vivo para o arrebatamento, que não vai passar pela morte, né? Mas vai ser transformado, diz a palavra, para receber isso aqui. Então esta é a glorificação final de todo salvo, que nós esperamos. Bem, meus irmãos, eu espero realmente ter contribuído nesses dias com isso aqui. Há muito que se falar sempre, a fonte não esgota, tá? Mas que isto sirva de alicerce para a nossa fé, para que você tenha confiança, certeza. Olha que a carta aos Hebreus diz, que nós devemos chegar com ousadia, ou seja, com confiança na presença do Senhor, porque temos Cristo como sumo sacerdote, que intercede por nós com o seu próprio sangue e sacrifício. Eu disse que nós, principalmente os da minha idade, os outros da geração mais antiga um pouco, nós éramos de um período que eles nos metiam medo a respeito de Deus. Às vezes até o pai e a mãe queriam corrigir alguma coisa com o filho: olha, Deus está vendo, vai pesar a mão em você. Então a gente tinha medo do castigo de Deus. Medo é diferente de temor. O temor a Deus te leva a te desviar do mal, a honrar e se submeter a Ele. O medo leva a pessoa a fugir, porque Adão sentiu lá no jardim, e todo pecador até hoje sente medo e procura fugir da igreja. Então não é por aí. Então não é o medo, mas a fé e a confiança. O normal é que o crente nunca peque, tá certo? Que ele vá realmente abandonando. Mas veja bem que o próprio João também disse assim: filhinho, não pequeis. Um amor, ele fala essa palavra íntima, dizendo filhinhos, tratando a igreja assim: filhinho, não pequei. Mas se alguém pecar, mas se acontecer, lembre que tu tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede, que já morreu, que já deu a vida, já deu o sangue. E tantos outros conselhos de Cristo, de Paulo também. Se surpreender teu irmão em pecado, trate com amor e tenta recuperá-lo. Falei outra vez aqui, no outro dia, também outro conceito errado de que se nós pecamos, o Espírito vai embora e nos abandona. Não, o Espírito Santo continua trabalhando para a nossa restauração. Então eu espero que isso tudo tenha trazido para nós um pouco mais de maturidade, crescimento e capacitação, como eu falei no primeiro dia, a palavra também de Pedro, quando vos perguntarem da vossa fé, né? 1 Pedro 3,15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor quando a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então pessoas nos perguntam:
Novos convertidos vêm com muitas perguntas. Você vai discipular, você precisa estar preparado para responder essas muitas perguntas. E daí eu digo assim, sempre que eu digo para quem está fazendo discipulado, culto nos lares, se alguém te fizer uma pergunta e você não sabe responder, tem humildade, dizer, olha, não tenho a resposta hoje, mas vou falar com o meu pastor ou com mais alguém, na próxima reunião eu te trago a resposta para isso, eu vou buscar e te trago. É melhor dizer assim do que dar uma resposta errada e ensinar alguém errado. O juízo é maior. E vem, quando a gente está tratando com discipulado, culto nos lares, que é aquele culto realmente mais íntimo, assim, de conversa, e é um discipulado, as pessoas fazem perguntas, como estão cheios de ideias aí fora, e de tudo que ouvem, e fazem perguntas, e às vezes perguntas difíceis. Quando nós começamos, há um tempo atrás, já está para os 2 anos, fizemos, acho que foi 6 meses que nós estudamos toda quinta-feira Apocalipse lá na sede, e no início o pastor Michael fez assim para o pessoal, irmão, faça um bilhetinho lá e faça a pergunta, mas era sobre o Apocalipse, que nós íamos estudar. Irmão, veio tantas perguntas que não tinha nada a ver com o assunto da escatologia, outras coisas, e acabaram não respondendo nada das perguntas, porque eram outros assuntos. Mas o que eu quero dizer com isso? Serviu para a gente ver quanta dúvida há no meio da igreja, quanta dúvida há, e quanto é necessário trabalhar com o ensino e com o discipulado. Amém, irmãos? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Podemos orar? Estamos em pé. A oração não é porque esta palavra venha a ser firmada, fixada na nossa mente e venha frutificar. Ore assim. O fruto da palavra é para a eternidade. É diferente de outras coisas, de emoções, coisa que é passageiro. Vem, é bom, mas ali a pouco acaba. Isso que tratamos aqui esses dias é coisas para a eternidade. O seu dia a dia vai te sustentar e te segurar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos e louvamos ao Senhor, pedindo a graça, a virtude, a unção do Teu Espírito, que durante a noite o Teu Espírito traga à mente esta palavra no coração dos Teus filhos, venha fixar, venha revelar mais profundidade, venha dar crescimento, alicerce na fé, firmeza, conhecimento, fruto para a glória, para a eternidade. Fortalece, Senhor, aquele que está fraco, que a fé seja acrescentada, fortalecida, que esta palavra seja alicerce, Senhor Jesus, na vida de fé, na salvação, na santificação, na vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Tua graça, Senhor, seja abundante, se derramando na vida de cada um. Tira, Senhor, todo obstáculo, todo empecilho, coloca por terra. Dá graça e força a cada um a superar suas limitações. Porque entendemos que o Teu Espírito Santo é o Mestre por excelência. O Teu Espírito nos instrui, nos ensina na verdade, nos guia na verdade e nos faz lembrar de toda a verdade que o Senhor Jesus tem nos trazido. Então que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar assim na vida de cada um, na mente de cada um, Senhor, trabalhando, agindo e acrescentando. Que a Tua graça esteja sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.